Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao VIP especial deste domingão. Comigo aqui no estúdio, Tiago França, ele que é presidente do Detran do estado de Mato Grosso. Hoje o Tiago está completando 33 anos de idade de Cristo. Mesmo no dia do seu aniversário, nosso programa é gravado, não é ao vivo. Ele fez questão de atender o nosso pedido e vir aqui falar sobre as suas ações frente à presidência do Detran Mato Grosso. Tiago, além de você no estúdio hoje, temos também uma inauguração da IT Iluminação, uma matéria que a Ana Cristina mostra daqui a pouquinho para vocês. Tiago, seja bem-vindo ao VIP mais uma vez. Quando você esteve na CEMOB, aqui na Prefeitura de Cuiabá, foi um dos secretários que mais se destacou pelo brilhante trabalho de gestão que você fez frente a esse departamento municipal, que é muito importante para a capital, porque cuida da fluidez do trânsito, cuida da organização do trânsito, enfim, você saiu com aprovação, se não igual, até maior do que a do prefeito Mauro Mendes. Né? Boa noite. Boa noite, obrigado, Eduardo, pelo carinho, pela oportunidade. É sempre uma alegria, né, a gente fazer parte aqui desse programa tão conceituado pela sociedade mato-grossense. Eu não poderia deixar, mesmo no dia do meu aniversário, e estar aqui junto com você para poder falar um pouco de Detran, dos desafios, né, dessa que sem dúvida alguma tem sido a grande missão da minha vida aqui nesse ano 2018. Esse foi um dos motivos que o governador te chamou, foi o teu trabalho aqui no município de Cuiabá. Quando ele te convidou para ser presidente do Detran, o que ele pediu para você? Ele pediu que eu pudesse continuar aquilo que realmente deu certo, tem dado certo, e muita coisa foi feita, né, nos últimos 3 anos na gestão do governador Pedro Taques, principalmente no campo da revitalização estrutural das Ciretrans que existem no interior do estado. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos foram feitas mais de 20 entregas. Eu já entreguei 5 ao longo desses 60 dias que eu estou à frente da gestão, mas que, acima de tudo, nós pudéssemos resgatar o papel institucional do Detran. E esse tem sido um grande desafio à frente do órgão, Eduardo. E o que eu quero dizer com isso? Resgatar o papel institucional do Detran. A sociedade entender e compreender que o Detran ele não é um órgão arrecadador, né, como muitos têm apenas essa visão, ou um órgão cartorário, mas que nós temos uma responsabilidade muito grande por uma das políticas públicas mais importantes do Estado, que é o trânsito. Nós somos um órgão indutor da boa educação para o trânsito, nós temos esse compromisso de salvaguardar vida, nós temos o compromisso de formar o bom condutor, né, ou seja, é aquele que vai dirimir os conflitos diários nos trânsitos, né, nas ruas e avenidas das nossas cidades. E esse tem sido um desafio hercúleo, grandioso, que eu tenho vivenciado, né, nesses últimos 60 dias à frente do Detran. E eu faço aqui um comparativo com a CEMOB, até para quem nos assiste poder compreender melhor. Na CEMOB, em alguns momentos, eu fui criticado, né, em razão da fiscalização eletrônica, dos radares, do agente de trânsito, mas a sociedade sentia, né, e tinha contrapartida do dinheiro dos autos de infração. Então ela sentia o nosso trabalho, seja na melhoria no trânsito, numa faixa de pedestre, numa intervenção viária, numa conversão livre à direita, num binário que a gente fazia. Então esse tem sido o desafio no Detran, é fazer com que a sociedade sinta, perceba, enxergue, veja, né, o Detran, né, que o Detran esteja presente na sociedade, esteja presente nas ruas, né, e as pessoas possam compreender o nosso papel institucional. Antes de você falar e pontuar as suas ações no Detran, vamos falar um pouquinho do passado. O Detran sempre está envolvido, sempre esteve envolvido em corrupção. Temos uma delação premiada do ex-presidente do Detran, o Dóia, né, que implica inclusive aí autoridades, deputados, enfim. O Detran está sob investigação e você obviamente tem que amparar o Ministério Público com todas as informações lá hoje. Como é que está esse trabalho lá? Isso, né? No que tange a investigação, como ela corre em caráter sigiloso, é uma delação, eu não tenho muito o que contextualizar aqui, porque ela corre em caráter sigiloso. Agora, em relação ao objeto da delação, que é o contrato da EIG, né, esse contrato ele já há um trabalho nesse sentido sendo liderado no que tange aos aspectos jurídicos pela
Procuradoria-Geral do Estado, que está analisando a possibilidade de rescisão desse contrato. Esse contrato continua vigente. Esse contrato ainda continua, né? E a Procuradoria está fazendo análise jurídica quanto à rescisão dele. Até porque nós estamos falando de um mero contrato de locação, por exemplo. Nós estamos falando de um contrato de concessão. E todo contrato de concessão ele tem um ritual para ser rescindido, até porque a concessão, uma das características da concessão é a segurança jurídica que ela proporciona. Para quem está em casa entender, é um contrato de quantos anos? É um contrato de 20 quantos anos. Milhões? É um contrato de 20 anos. É um contrato que hoje tem um faturamento de aproximadamente 3 milhões de reais, do qual 50% dele é revertido para o Detran. E no que tange aos aspectos administrativos e técnicos, há um grupo de trabalho, tanto liderado pelo Detran quanto pela Controladoria Geral do Estado, fazendo todo esse trabalho de apuração, de investigação e de possibilidade do Detran retomar esse serviço. Qual é o trabalho especificamente prestado por essa empresa? Essa empresa, qual que é o trabalho que ela faz de uma maneira bem simplória aqui? Quando o indivíduo ele vai fazer, por exemplo, o financiamento de um veículo, essa empresa ela faz o registro de financiamento desse veículo. Há uma exigência hoje por uma resolução pelo CONTRAN e até mesmo pelo Código Civil, que haja o registro desse contrato de financiamento por uma questão de segurança jurídica. E a empresa faz esse registro desse contrato dentro de uma integração de sistemas que existe entre ela e as instituições financeiras. E a partir daí há esse repasse financeiro para o Detran. Mas é importante até registrar aqui, Eduardo, e agradeço essa pergunta, para dizer que... É um trabalho que pode ser feito internamente pelo Detran sem problema algum. O Detran está estudando isso e tudo indica, de que há possibilidade sim da gente poder encampar esse serviço internamente. Até porque também não há um bicho de 7 cabeças nesse sentido. Mas na gestão do governador Pedro Taques, desde 2015 para cá, houveram vários avanços em relação ao aprimoramento desse contrato, feito pelo Dr. Roger e Dr. Osni. Continua vigente, foi feito na gestão Silval Barbosa. Ele vem, salvo o melhor juízo, é um contrato de 2009, na gestão do governador ainda Blairo Maggi. Ainda do Blairo. Isso, é um contrato de 2009. Mas de 2015 para cá, quando o governador Pedro Taques assumiu, houveram alguns avanços no sentido de dar mais transparência e o Detran tem um maior controle e gestão nesse contrato. Por exemplo, antes o repasse desse contrato era 90% ficava para a empresa, 10% para o Detran. Aí houve uma alteração uma proposição de uma lei na Assembleia Legislativa, o repasse aumentou para 30% para o Detran. Com o início do governo Pedro Taques, o Dr. Rogers conseguiu aumentar esse repasse através de um aditivo contratual. Hoje é um repasse de 50% do Detran, atendendo inclusive uma recomendação do Ministério Público Estadual. E houve também um aprimoramento no controle e na gestão do repasse financeiro para o Detran. Que antes do Detran não tinha um controle do quanto que era efetivamente repassado do ponto de vista financeiro. Se a empresa falasse que repassou X, o Detran dizia amém, porque não tinha esse controle. Hoje há esse controle e há um controle também na quantidade de registros de contratos financiados. Ou seja, se a empresa registrava 1000 contratos, mas dissesse para o Detran 100, o Detran não tinha também esse controle. Hoje há esse controle. Então houveram, desde 2015 para cá, avanços para melhorar o controle e a gestão desse contrato e garantir mais transparência e lisura para ele também. Mas há um trabalho liderado pela doutora Gabriela Noves Neves, pelo controlador Ciro, para que a gente possa romper esse contrato e o Detran absorver esse trabalho internamente. Tiago, tem gente que trabalha duro no serviço público, serviço privado, mas também em todo setor tem aquele vagabundo, aquela pessoa que não quer trabalhar, É um problema de ordem motivacional que a gente está administrando, Tenho feito esse trabalho de gestão de pessoas pessoalmente, É um desafio a ser superado dia após dia, mas eu tenho dito isso e eu tenho essa tranquilidade em dizer, até porque eu já trabalhei no Detran no passado, Eduardo. Inclusive, deixa eu fazer um elogio pro pessoal lá do VG Shopping, do Detran do VG Shopping, que eu estou fazendo a renovação de carteira lá. E fui muito bem atendido lá e rápido. Que bom, cara. Várzea Grande é motivo de orgulho para nós lá. Parabéns aí aos funcionários do Detran, do VG atendimento Shopping. Lá, você tem uma grande servidora lá, a servidora Antônia, o Júlio Musi, que é o chefe da Ciretran. O chefe me atendeu lá na hora. É bem dedicado, bem comprometido. E eu tenho dito o seguinte, até tenho tranquilidade de dizer, o que há de melhor no Detran é um material humano, Há realmente uma visão, às vezes, equivocada da sociedade em relação ao servidor do Detran.
mas também não é fácil lidar com um órgão que tem uma demanda gigante, né, um acumulado de problemas históricos. Tem uma ideia, o Detran atende 15 mil pessoas dia no estado de Mato Grosso inteiro, e isso acaba exigindo demais das pessoas e elevando o nível de estresse. O que não significa dizer que nós não devemos atender bem o cidadão. E eu tenho feito esse trabalho. Nós somos servidores públicos, né, pago pelo público, e precisamos atendê-los bem. É o que você disse. O público são os nossos clientes. Né? E como servidor a gente precisa conjugar o verbo servir com excelência. Aí entra a tecnologia. A tecnologia não pode auxiliar isso, presidente? Sem dúvida alguma. E aí, dentro dessa linha que você está me dizendo, o outro grande pilar da nossa gestão é investimento em tecnologia. Eu acho que a gente vive a era tecnológica, eu sou jovem, os Detrans do país caminham para isso. E isso não pode ser diferente no Detran de Mato Grosso. Investimento em tecnologia, para facilitar, para dar mais comodidade para o usuário, para o cidadão e, acima de tudo, mais segurança também nas transações dos nossos serviços enquanto gestores do Detran de uma forma geral. E esse serviço de tecnologia, qual é a ideia? Poder tirar o cidadão de dentro do Detran, tirar das filas do Detran. Ele poder resolver a vida dele através dos aplicativos, através do nosso portal, do computador da casa dele, do escritório dele. O aplicativo já está funcionando? O aplicativo já está funcionando. É o aplicativo MT Cidadão, qualquer um pode baixar em qualquer smartphone. E lá ele tem uma série de serviços do Detran, produtos que eles podem receber em casa sem precisar ir ao Detran. Por exemplo? Licenciamento de veículo, a segunda via da CNH, a troca da CNH da provisória para definitiva, a permissão internacional para dirigir. Tem uma demanda muito grande, pessoas que vão para o exterior e querem a carteira internacional para dirigir, ela pode chegar em casa. O agendamento da prova teórica, o agendamento da vistoria, e a gente quer poder avançar. Nós temos no Detran, todos esses serviços podem ser prestados pelo aplicativo. Pelo aplicativo. O nosso site, embora ele tenha um acesso de 20 a 25 mil acessos por dia, eu quero reiterar a necessidade do cidadão explorar mais o site do Detran, porque o site do Detran, Eduardo, é um site absolutamente didático, com todas as informações que o cidadão precisa. Porque eu percebo muito que o cidadão às vezes vai até o Detran, pega a fila e às vezes esqueceu de levar um documento para renovar uma CNH. Nem não consultou às vezes o que ele precisa, e o site está lá, consta isso. Com a relação toda. O que nós vamos fazer para melhorar esse plano de comunicação? Agora, semana que vem, a gente vai estar lançando o Disque Detran, uma espécie de canal de atendimento, de saque, de serviço. Exatamente, um tira-dúvidas para o cidadão, para melhorar o nosso plano de comunicação com o cidadão. Agora, em maio, a gente vai estar também distribuindo no estado, e começando em Cuiabá, os nossos totens. Queria falar dele aqui, se você me permitir. Antes de você falar dele, eu quero só dar uma dica para você do Detran. Por exemplo, se eu tenho uma multa, eu recebo ela na minha casa rapidinho, Mas a minha carteira venceu, aconteceu comigo, acontece com muita gente. Muita gente está rodando aí com carteira vencida e nem sabe. Nosso serviço de SMS a partir do mês que vem, abril. Um outro projeto. E eu quero fazer esse registro aqui também. Todos esses projetos tecnológicos têm aí a parceria, a coordenação da MTI. Então eu quero agradecer aqui o presidente Paulinho Borges, o presidente adjunto Evaristo, a Ana Paula, que está conosco, servidora da MTI, faz parte lá, é assessora da presidência, está coordenando esse projeto estratégico do ponto de vista da tecnologia. E em abril agora a gente lança o serviço de SMS, ou seja, vai chegar no celular do cidadão mato-grossense algumas informações, quanto que ele tem que licenciar, quanto que ele tem que pagar o IPVA, que a habilitação dele está vencida, porque a gente percebe que realmente às vezes a gente acaba esquecendo, O documento está lá dentro da carteira, você acaba esquecendo, vai lembrar disso quando é abordado numa blitz. Às vezes você passa 5 anos sem ser abordado numa blitz. Isso. Foi meu caso. Mas é isso mesmo, é natural, tem demais isso daí, Os totens são serviços de alto atendimento, uma espécie de caixa eletrônico, com todos os serviços do Detran, também para ele poder fazer esses agendamentos, solicitar, emitir guias e taxas. Esses totens vão ficar onde? Nós vamos colocar nos shoppings da cidade, no Shopping Popular, Prefeitura de Cuiabá, Várzea Grande, aeroporto, rodoviária, supermercados de grande circulação, porque às vezes a gente tem a impressão que é só o shopping. E às vezes tem um supermercado numa cidade ou numa região da nossa cidade mesmo que circula ali 10, 15, 20 mil pessoas por dia e a gente atende uma região importante da cidade, Facilitando a vida do cidadão, aproximando realmente ele do serviço do Detran. A gente percebe que há uma carência de informação dos serviços do Detran para o cidadão. É claro que o Detran também tem sua meia-culpa, precisa falar mais, tanto internamente para os servidores, que são nossos multiplicadores lá fora do que a gente faz, do qual é a nossa importância, mas também precisa falar para fora.
Por exemplo, né, dos 15 mil atendimentos que nós fazemos, Eduardo, uma média de 8 mil é cidadão que vai até o Detran para emitir taxa, guia para ele pagar. Coisa que ele pode fazer da casa dele pelo nosso site, né? Ou pelo site da Secretaria de Fazenda no que tange ao IPVA, né? Sem precisar ir até o Detran. Esse tipo de coisa eu faço pela internet. Já puxo mas há uma Cefaz, uma demanda muito grande. Imprime o boleto e já paga pela própria internet, pelo banco. Isso. E agregado a esse campo de tecnologia, nós temos uma série de outros projetos para entregar. Agora em junho a gente quer fazer o grande, né, projeto tecnológico da nossa gestão, começando por Cuiabá e depois expandindo para o interior, que é a renovação da CNH Online, né? Facilitando hoje a vida do cidadão. Hoje, na diretoria de habilitação, 60% da nossa demanda é renovação. Então, qual é a ideia desse projeto? O cidadão vai abrir o processo, né, do computador da casa dele, de lá ele vai para o médico, para o exame de vista, porque a legislação obriga, e depois ele vai para casa esperar a CNH chegar. Então, ou seja, facilitando a vida dele. Quer dizer, numa renovação, o único deslocamento do cidadão pro médico, porque a lei pede. Para ir fazer o exame. O exame a lei pede. Exatamente. Que é um exame, no meu ponto de vista, um exame falho, porque não se faz um exame. É um faz de conta que faz um exame. Há um problema sério nesse sentido. A gente tem feito alguns enfrentamentos, já tive reunião com os nossos credenciados nesse sentido. Na gestão do Dr. Roger e do Dr. Osni foi feito um processo de fortalecimento nas unidades de fiscalização. Há uma coordenadoria hoje de fiscalização e um fortalecimento na corregedoria do Detran para fazer esses enfrentamentos, né? De fiscalizar, né? Não só a autoescola e despachante, mas de fiscalizar o trabalho do médico psicólogo também, que é credenciado do Detran, e a gente tem essa responsabilidade. Só o ano passado, mais de 50 credenciados foram descredenciados do Detran. E aí eu posso citar também nesse contexto os médicos e psicólogos, né? Mas a ideia desse processo de renovação é facilitar a vida do cidadão, né? E aí, dentro desse contexto tecnológico, a gente tem outras ações que a gente quer avançar, né? A prova, por exemplo, teórica não ser mais impressa, ser digital. Nós já temos esse produto pronto em condições para lançar mês que vem. O laudo da vistoria não ser mais impresso, ser digital. Isso, além de celeridade, principalmente no interior, é mais segurança para nós enquanto gestores do trânsito, né? Agora em maio, tem o Maio Amarelo. Quais as ações nesse Maio Amarelo? Eu vejo os motociclistas, por exemplo, são os que mais dão entrada no pronto-socorro com relação a acidentes e que mais geram despesa para a saúde, né? O maio, ele é considerado como o mês internacional de segurança no trânsito. Nós temos uma programação intensa, desde o dia 1º de maio até o dia 31. No final de abril, no dia 25 de abril, nós vamos estar lançando, né, esse programa do Maio Amarelo. E durante o mês do maio, nós temos uma série de ações e de atividades que vão acontecer não só em Cuiabá, mas no interior do estado, já que o Detran está presente em 62 municípios, que vão desde do lançamento do programa CNH Social, né, que é um projeto de Estado hoje. Qual é a ideia desse projeto? O governo do Estado quer contemplar famílias de baixa renda, né, que muitas das vezes não tem condição de adquirir uma CNH e ser inserida no mercado de trabalho, ser motorista de um transporte coletivo, de ônibus, enfim. Né, e a partir daí a gente poder permitir a elas esse acesso. Para esse ano nós vamos alcançar 200 pessoas, serão 200 CNHs. Gratuitas. Nós vamos ter o projeto, um grande programa de segurança e educação no trânsito para os motociclistas, que você acabou de dizer. Né? Hoje, moto é um problema de saúde pública, né? Lidera um ranking de acidente de trânsito. Em Cuiabá, de cada 10 acidentes no pronto-socorro, 7 é com motociclista. Então a gente quer ter um forte programa nesse sentido, né? Eu vou estar assinando um ato constituindo um grupo multidisciplinar de trabalho para a gente construir aí um plano voltado para motociclistas de redução de acidente, de vítimas fatais, né? Não só para trabalhar nas ações de conscientização como de fiscalização. Nós vamos ter também no mês de maio... Você sabe que nesse sentido aí, as pessoas respeitam muito quando se mexe no bolso. Você pode criar uma dica, você pode criar lá um aumento no IPVA da motocicleta. A moto paga IPVA também. Paga IPVA. O aumento no IPVA da motocicleta que estiver envolvida em acidente
E um desconto para aqueles motoristas, motociclistas que não se envolveram em De acidentes. acidentes. Uma forma de estimulá-lo, né? Estimulá-lo a andar mais devagar, a respeitar a sinalização. É interessante, interessante. Nós vamos ter também no mês de maio, também nós vamos estar formando... Registra aí. É importante, é importante. Nós vamos ter no mês de maio a formatura do Presidente Mirim do Detran, que é um programa de educação para o trânsito focado nas crianças, né, que são os nossos futuros condutores. Eu fiz isso em Cuiabá, o agente Mirim de trânsito, agora a gente vai fazer o Presidente Mirim do Detran. Começa esse trabalho agora em abril, né, com foco nas crianças. Vamos ter ações também de fiscalização, né? O Detran tem um compromisso no projeto Lei Seca, e a gente tem feito esse trabalho de estruturação junto com as forças de segurança pública, equipando elas com os aparelhos de bafômetro. Nós temos uma série de entregas de bafômetros aí para as unidades de comandos regionais da Polícia Militar, não só em Cuiabá, como também no interior do estado. Já está valendo a nova lei para quem for pego alcoolizado? Já está valendo já. Tolerância zero, né? Mato Grosso tem feito um trabalho exemplar nesse sentido. Prisão imediata sem direito à fiança? A nova lei? Não, a nova lei ainda continua inafiançável ainda, né? Então, sem direito à fiança. Isso, sem direito à fiança. Prisão imediata e sem direito à fiança. Direito à fiança, né? Mato Grosso é exemplo nesse contexto de lei seca, pela integração e pela imparcialidade como esse projeto é tocado, né? Não existe acepção de pessoas nesse sentido. Então a gente tem uma série de ações, né? No sentido também de envolver a sociedade civil organizada, né, nesse contexto de segurança viária. Porque o trânsito, Eduardo, eu sempre tenho dito isso. E disse isso em outras oportunidades que eu passei por aqui. Ele não é apenas responsabilidade do poder público, é uma responsabilidade de todos nós. Do cidadão. Cada um de nós temos, né, esse compromisso de respeitar as leis de trânsito, de fazer o nosso papel com responsabilidade, com consciência e, acima de tudo, de salvaguardar vidas. Morre-se mais gente no trânsito, para você ter uma ideia, do que nas guerras do Afeganistão. Nos últimos 20 anos, o Código de Trânsito Brasileiro fez 20 anos, né? E para você ter uma ideia, o número de mortes hoje no trânsito no país comprometeu aí a 12,5% do PIB do nosso país, né? Então impacta não só na saúde pública, né? Impacta também em outros fatores do país, a exemplo da economia. Tiago, você estava falando do maio amarelo, né? Das ações do Maio Amarelo. Eu quero falar agora um pouquinho sobre CONTRAN. Existiu alguma mudança de legislação que a gente tenha que informar o cidadão? Recentemente houve aquela polêmica, né? Que foi aí motivo de pauta nacional, a resolução do CONTRAN, que obrigava toda pessoa que tivesse que submeter a um processo de renovação do CNH tem que fazer aula e prova teórica, né? E coincidentemente foi no momento em que todos os Detrans do país estavam reunidos no encontro, que é o Encontro Nacional dos Detrans, e o presidente do Detran e do CONTRAN esteve junto. Então isso foi um motivo de grande discussão, né? Os Detrans fizeram vários enfrentamentos, obviamente houve também uma pressão social, popular, da imprensa nesse sentido, e o CONTRAN revogou essa resolução, né? E algumas pessoas me questionaram isso do ponto de vista técnico. Eu não sou contra, né, tecnicamente falando, a tudo que melhore ou contribui para melhorar o processo de formação do condutor. Eu acho que a gente precisa, eu sempre disse isso, Eduardo, que o grande mal do trânsito hoje, ele nasce na raiz, né? Os Detrans, de uma forma geral, acabam não formando efetivamente condutor. Ele adestra o condutor para ser aprovado nas provas práticas, mas ele não forma condutor, né? E numa das primeiras reuniões minhas foi isso. Enquanto presidente, eu não poderia passar pela presidência do Detran sem dar a minha parcela de contribuição nesse processo de formação. Agora, o que não dá para o CONTRAN, né, esse foi o enfrentamento que a gente fez, da noite para o dia, impor as coisas para os Detrans. Porque para o cidadão não existe Denatran, CONTRAN. O que existe para ele é o Detran. É o Detran. Né? Ele vai ao Detran e ele quer resolver o problema. Ele não quer nem saber de que o CONTRAN inventou uma resolução, que o CONTRAN impôs uma situação, né? E a nossa grande angústia, né, a nossa grande discussão girou em torno disso, né? O CONTRAN, embora seja o órgão máximo de trânsito desse país, ele não pode colocar goela abaixo, né, uma decisão que inviabilize, né, os Detrans de uma forma geral, porque somos nós que lidamos com o cidadão na prática. E às vezes o CONTRAN, né, nos gabinetes, né, em Brasília, né, fechados ali, um bando de iluminados começam a conjecturar coisas que inviabilizam para nós aqui na prática, né? Recentemente, por exemplo, isso também foi fruto de um trabalho dos Detrans do país,
né, o CONTRAN editou uma resolução para multar pedestre. Agora eu te pergunto, como é que se multa o pedestre? Né? Eu vou sair correndo atrás do pedestre pedindo o nome dele, o CPF dele para multar ele? A gente já tem dificuldade de autuar carro e motocicleta, quanto mais pedestre. E os Detrans pressionaram, nós conseguimos suspender também essa resolução. Então ninguém é contra a melhorias, né? O que nós queremos é que todo o processo de melhoria antes seja dialogado, né, com os Detrans, para que a gente possa viabilizar isso aqui na prática, né? É porque o Estado pensa muito em punir o cidadão, né? Exatamente. Mas não pensa em instruir o cidadão. Instruir, desburocratizar, facilitar. Né? Isso é uma coisa que o governador tem cobrado muito da gente. O Estado precisa ser um agente facilitador e não complicador. Né? E o problema não está na renovação, o problema está lá na origem. Então eu acho que o que o Brasil precisa discutir, né, é melhorar o processo de formação lá no nascedouro, né, para depois a gente poder evoluir na renovação. Tem os leilões do Detran, como é que está essa Leilão questão? hoje é um problema. Como é o pátio do Detran? É um problema hoje não só de Detran de Mato Grosso, mas de país de uma forma geral. Houveram alguns avanços, né? Inclusive o Codetrans brasileiro teve uma evolução nesse sentido. Antes tinha que esperar 90 dias para ir para leilão, hoje 60 dias. Muita coisa foi feita na gestão do governador Pedro Taques. Um carro apreendido, em 60 dias ele pode ir a leilão? Pode ir a leilão, pode ir a leilão. Nos últimos 3 anos, né, na gestão do governador Pedro Taques, foram feitos 30 mil veículos, foram prensados. Agora, acontece que há um passivo, né, um acumulado de veículos nos pátios, não só da sede, mas do estado como um todo, são 62 unidades. E quem quiser comprar um veículo qual é a vantagem? No leilão, como é que faz? Qual é a boa notícia? Nós temos hoje um cronograma até dezembro de leilões e de prensa para serem realizados não só em Cuiabá, como no estado inteiro, né? Como é que acontece? O veículo, quando ele é recolhido para o pátio, passou 60 dias, a nossa equipe notifica o proprietário, se ele tem interesse em regularizar e retirar esse veículo, ele pode fazer essa retirada até no dia do leilão. Né? Se ele não fez, esse veículo vai para leilão, né? Há uma publicação do edital desse leilão e qualquer interessado pode participar. Com um detalhe, o nosso leilão ele é online. Então qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode participar, dando inclusive lances nesse leilão. E depois ele pode retirar o Estado, aí tem todo um procedimento administrativo, o Estado tem que entregar esse veículo, né, sem nenhum tipo de débito, de restrição, para que ele possa... Mas né... e o estado do veículo? Como é que o cara compra? Não, o Estado, o que vai para leilão são veículos em condições de trafegabilidade. É por isso que a resolução do CONTRAN traz uma classificação dos bens que podem ser leiloados. E nesse caso específico são veículos servíveis, né? Ou seja, que têm condições de trafegabilidade. Esses que não estão em condições de trafegabilidade, eles vão para a prensa, que é uma outra modalidade, né, que nós também adotamos. Como disse, já foram prensados mais de 30 mil veículos. E aí esse veículo é classificado como sucata, né? O seu material é destinado... E ele é vendido por peso. Exatamente, por peso e o retorno disso para o Detran. Tá certo. Mais alguma informação que você queira passar, que o nosso tempo já está esgotando? Eu quero te agradecer, né, essa oportunidade, né? Reconheço os desafios que tenho pela frente, quero agradecer a toda a minha equipe que tem se empenhado, tenho dado o meu melhor, tenho saído do Detran 22, 23 horas, sacrificado final de semana, sei que há, né, problemas de toda monta e de toda ordem no Detran, mas eu tenho absoluta convicção que nós teremos avanços e entregas importantes ao longo de 2018 em todas as áreas do Detran, não só no campo da fiscalização, mas da educação para o trânsito, da engenharia, né, na melhoria da qualidade do atendimento, aproximando o Detran do cidadão, facilitando a vida, né, dos nossos clientes, garantindo a eles mais comodidade, mais acesso, né, e a sociedade compreendendo realmente o papel institucional do Detran. Então a gente tem aí desde pequenas ações, a exemplo da descentralização do nosso protocolo, né? Por exemplo, eu tenho dito isso, eu não posso fazer com que o cidadão saia lá do Tijucal para vir aqui na sede Detran protocolar um recurso da Jari, por exemplo. Você tem uma unidade Detran na Avenida Fernando Correia, né? Até projetos maiores, né, de ordem macro, né, como a renovação da CNH Online, né, como o Totem, né, a melhoria das nossas estruturas físicas, né, com novas sedes que estão sendo entregues e inauguradas, né, para o cidadão mato-grossense. Todas essas informações o cidadão pode pegar lá no site do Detran. Pode pegar no site do Detran e eu peço que o cidadão realmente use, explore o site do Detran, que é um site absolutamente didático, baixe o aplicativo e possa aí utilizar os nossos serviços.
O governador Pedro Táxi, agora que está se aproximando a eleição, né, ele vem sofrendo bastante ataques aí do grupo de oposição, que está se formando, está se agigantando, dizendo que o Táxi tem um problema de gestão, que o governador não consegue gerir o Estado. O governador deixa os presidentes, os secretários trabalharem? Dá liberdade. Você está tendo essa liberdade para desenvolver o trabalho? Dá liberdade, dá condição, né? Aliás, foram 2 pontos, inclusive, que nós alinhamos quando ele me convidou, né? Que eu pudesse ter liberdade de montar a minha equipe e liberdade de trabalho, né? Ou seja, eu queria ir para o Detran desde que eu pudesse apresentar resultados e fazer entregas para a sociedade mato-grossense. E nesses 60 dias o governador tem honrado, né, com o combinado, com o compromisso, ele tem dado liberdade, condição de trabalho. É claro que é uma crise no Estado, mas é em momentos de crise também que a gente cria oportunidade, é nesses momentos que a gente mostra as nossas habilidades, a nossa criatividade, a nossa competência. Graças a Deus eu tenho uma familiaridade com o tema trânsito, já passei pelo Detran, né? Então eu tenho um mínimo de noção do que eu estou falando e do que eu estou gerindo também. É claro que as críticas são naturais, faz parte do ambiente político, nós estamos num ano de eleição e elas vão acontecer. É o que eu sempre digo, né? Quem tem medo de crítica não pode estar na vida pública, né? Mas o governador tem dado sim todas as condições e o suporte necessário para que a gente possa continuar trabalhando. Certo. Obrigado pela tua presença aqui mais uma vez no VIP. Novamente, feliz aniversário para você. Obrigado Eduardo, obrigado àqueles que nos assistem em casa. É sempre para mim uma grande alegria estar aqui no programa VIP. A você de casa, obrigado pela companhia, audiência e paciência. Até semana que vem. Tchau. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.